Mulher, o que aconteceu com esse episódio em si? Eu não sei, eu estou assim pensando ainda sobre, então bora comentar aqui tudinho, gata. Oi, Bi, tá começando aqui agora mais um vídeo no canal. Eu te convido a se inscrever aqui embaixo, a meter o dedo no like, porque isso é muito importante. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, pois tem vídeo aqui no canal de segunda a sexta, com o nosso horário marcado sempre às 12 horas da manhã, Bi. E por favor, mete o dedo no like, gata, porque esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer. Então, por favor, comente aqui embaixo também o que você achou do episódio em si. Comente aqui tudinho, porque eu vou adorar saber uma visão diferente que você talvez possa ter da história, ou da novel, ou da série até então. Comente tudo, porque isso é muito importante também. Então vamos embora, Bi, começando aqui agora mais um review de Kim Porsche, dessa vez do episódio 7. E eu vou fazer um resumo de tudo desse episódio pra ficar melhor pra assistir. Aprofundar também meio que alguns pontos assim muito certos, sabe? Mas começando aqui agora dizendo que o Vegas, ele começou a ser abordado de um jeito que ele ainda não tinha sido amostrado pra gente ainda. É claro que a gente pode desconfiar de algumas coisinhas ali também, umas coisas que ficaram muito evidentes também do que ele já fez, mas aqui foi tão assim mais aprofundado também, de fato, começou a mostrar do que o personagem em si é capaz, do que ele é capaz pra fazer, sabe, do que ele pode ser capaz de fazer pra ele conseguir certa coisa, e aqui meio que deu certo, ele mostrou esse lado pra gente, e a gente entendeu que ele tem essa veia assim um pouquinho mais densa, mais profunda, mas o momento também que ficou muito certo foi o medo que o Peter sente assim do Vegas nesse sentido, sabe, nesse momento denso dele, nesse lado mais obscuro dele, sabe, que vai ser mais aprofundado também com ele, mas aqui você entende que ele já tem uma certa repulsa ali, tipo, ele não concorda com isso, mas ele fica só prestando atenção também pra saber até onde vai. Então a gente pode ver mais um lado dos dois aqui, que já tá sendo mais aprofundado também, e eu espero que já vai começar o arco dos dois também lá no próximo episódio. A gente viu um desconforto ali com o Peter e com todo mundo também que tava ali em volta, o Armin, o Porsche também, que eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer com esse personagem, porque ele é muito, sabe, ele pode entregar muita coisa também. Então o Bible, ele tá sabendo lidar com esse personagem muito bem também, então tá excelente o papel dele, sabe, com o personagem, tá assim, maravilhoso, palmas pra ele, porque ele deu tudo aqui, sabe. E o Kim agora não tá no comando nesse episódio em si, até então ele não tava durante todo o episódio, mas aqui a gente pode ver que ele tá um pouquinho vulnerável, porque ele tá no hospital, e as pessoas tomaram conta dessa vulnerabilidade dele pra começar a agir ali, tomar conta de algumas coisas ali na história, que eu vou explicar também aqui um pouquinho mais pra frente, mas aqui a gente viu que ele tá muito vulnerável, e que ele não queria estar nessa situação, e que ver o Vegas tomando o controle de tudo ali na missão, sabe, dando ali a primeira voz e a final, foi um momento muito tenso pra ele, porque ele não queria estar passando por isso, e também foi um momento muito assim, sabe, triste ali de ver, porque ele pediu pro Porsche prometer pra ele voltar pra ele, sabe, porque ele queria que essa missão desse tudo certo pra ele poder ter o Porsche de novo. E então foi um momento ali muito fofo dos dois, e a gente viu que aquela falta de diálogo agora já não tem mais, que é mais presente aqui também. Então foi muito importante ver essa construção até então, esses diálogos assim muito importante, e essa troca de carinho que agora a gente vê que é sincera e tá vindo de ambas as partes também, sabe. Então vê-lo aqui nessa situação criou uma outra camada pro personagem em si, e é claro, também foi muito válido ver assim como ele vai lidar com isso pra frente, sabe. E chegou um momento muito tenso, que foi uma conversa entre o Kim e o pai dele, que o pai dele começou a meio que observar ele, que ele tá um tanto diferente do que ele é normalmente, e a gente pôde ver que ele disse que o filho dele era uma coisa antes e depois do Tawan, sabe. E isso é uma chave que se vira na história, porque até então nada tinha sido citado em o ex-namorado do Kim, e agora ele é citado aqui. A gente vê ali meio que claramente que ele tenta impor pro filho dele pra não focar em outras coisas assim que não sejam importantes pra ele, sabe, que ele foque no que é principal na família, que é tomar conta dos negócios, que ele não tem muito que tempo pra isso, porque ele pode se distrair, e também ali tomar uma outra visão com o Porsche, sabe. Então ele coloca essa visão em cima do filho dele. A gente vê que a opinião em cima do Kim ali, que o pai põe em cima dele, é muito forte, e ele vai provavelmente ali meio que seguir esse conselho, mas tomara que ele não siga, sabe, nada do que o pai dele disse, porque eu achei muito triste ele falar isso, porque ele tava muito feliz, sabe, ele tava ali de um jeito diferente que a gente não viu ele até então, e sabe, se ele era assim antes ou depois do Tawan, agora que não importa, porque o Tawan foi uma péssima pessoa, como a gente soube, né, na novel, e agora aqui ele vai seguir por outro caminho, um personagem que ele vai aparecer no próximo episódio, mas aqui foi muito tenso e muito triste esse diálogo, porque
ele coloca a sua experiência passada em cima do filho e o filho fica um pouquinho retraído com essa opinião do pai dele, porque ele segue muito o que o pai dele fala, ele presta muito atenção nos conselhos, então isso bateu pra ele de uma forma diferente, você entende? E nesse episódio o que não faltou foi olhares do Vegas pro Porsche, né? Então foi um momento ali muito tenso, que a gente ficava se perguntando até onde ia. Eu fiquei me perguntando muito isso, porque ele dava muito a entender que ele tava dando um flerte ali, dando em cima mesmo, e o Porsche também, a essa altura do campeonato, ele já sabe que o Vegas tá meio que flertando com ele, e ele fica um pouquinho assim, sem meio que expressar nenhuma reação, ele fica na dele, ele não fala nada basicamente, ele fica só meio que tentando entender o que tá acontecendo, e o Vegas disse se ele desse bem nessa missão, se ele conseguisse cumprir, ele daria uma moto pro Porsche, sabe? E eu achei isso muito, tipo, muito errado, porque ele tá tentando querer comprar o Porsche, sabe? Então é triste vê-lo nessa situação, mas é aquilo, bora meio que esperar pra saber até onde vai. E chegou o momento fofo do episódio, que foi entre o Kim com M e o Pochai. A gente viu que eles estão ali num momento muito mais próximo, que eles estão tendo um desenvolvimento ali na história deles, e até então o Kim com M, ele tá meio que... sabe, ele tá ali ele não tá ali por acaso, ele não tá querendo dar aula de violão pro Pochai, ele tá ali com o intuito de conhecer mais ele, o Porsche, a família, e quais são as intenções dele ali, sabe? Então ele tá meio que se aproveitando disso tudo, até o momento que ele vai no quarto do Pochai e ele encontra... fotos dele ali, sabe, a camisa, e ele vê que o Pochai gosta dele, e depois ele pergunta se ele já amou alguém, e se ele pode fazer uma música de amor, sabe, e fica muito claro isso, que o Pochai não tem experiências assim, que ele é ingênuo nesse ponto, e que ele transparece muito ser essa pessoa ingênua, sabe? Então ele vai tirar vantagem disso também, e ele entende que o Pochai já gosta dele, não em palavras, mas só por ver tudo aquilo no quarto dele, ele já entende que ele pode tirar vantagem disso, e ele vai com certeza, e aí meio que ele vai se perder, porque ele vai gostar do Pochai, e tudo vai se encaixar depois, e ele vai ficar mal com isso, eu acredito, e o Pochai vai querer meio que uma distância, porque ele tava meio que se aproveitando disso tudo, chegou nele com meio que um intuito ali, que, né, é um pouquinho triste, então a gente vai conhecer mais sobre eles aqui, vai ser um momento ali, um arco muito bem construído, e que tá sendo muito bonitinho também, por causa, sabe, de tudo isso, mas é triste por essa parte, que ele tá com o intuito ali, mas tudo vai dar certo e tudo vai se encaixar, e eu espero também que tudo se dê certo ao final da temporada, mas vai chegar momentos ali tensos que tá por vir ainda, gato. E você pôde ver que o Kim ficou com ciúmes do Vegas com o Porsche, e assim, ele deixou bem claro isso, e o Porsche tentou dar umas provocadas ali também, e é legal que ele tá se impondo ali, que ele sabe o que tá acontecendo agora, sabe? E é claro, toda essa situação pra ele, que agora ele se encontra com o Kim, e que ele já teve esse diálogo lá atrás antes, e agora eles podem meio que fazer acontecer de novo, eles podem começar do zero aqui agora, e eles estão fazendo isso, mas o Kim, ele dá umas pisadas na bola ali também, porque o Porsche, ele quer uma palavra de incentivo, de conforto ali na missão, mas ele não dá isso pra ele, sabe? Então ele fica se perguntando muito isso meio que ao decorrer do episódio todo, até que chega um momento que o Vegas, ele fala que o Kim tinha um ex-namorado, que é o Tawan, e que o Kim, ele se perguntava muito se ele tava com o Kim por algum intuito de coletar informações sobre a família, pra meio que usar isso contra ele. Então ele diz que ele acabou dando um fim no Tawan, o ex-namorado dele, e isso fica muito claro que o Vegas, sabe, plantou isso, e o Porsche recebeu isso de uma forma diferente, porque ele pensa que isso pode acontecer com ele, e é claro, é um medo também que você também entende, porque, nossa, eu tô conhecendo ele aqui agora, e não conheço tanto ele assim, então se isso já aconteceu no passado com o ex-namorado dele, imagine comigo, né? Então é uma coisa diferente a se pensar, que ele pode se questionar muito também, porque vai aparecer o Tawan, e já dizem que o Tawan tá um pouquinho assim, né, de um outro jeito, mas ele vai aparecer, e eu acho que isso também possa meio que surpreender o Kim, ou então talvez eles contaram uma mentira ali que era pro Tawan fugir, ou então não ser mais meio que mencionado pro Kim, então aconteceu isso, mas eu senti como o Porsche recebeu tudo isso, você me entende? E a gente aqui do lado que tava aqui meio que se perguntando se já tava um pouquinho visível todo essa troca de olhares, essas conversas, os diálogos assim entre o Kim e o Porsche. Aqui fica muito visível quando o amigo dele, o Tae, ele questiona o Kim se ele tá tentando colocar o Porsche no lugar do Tawan, e que isso é muito errado. Não é pra pegar alguém e colocar no lugar do Tawan, sabe? Porque isso não vai ser certo, e também não é certo de fato mesmo. A gente vê que ele tá se perguntando isso, e que na novel isso é muito presente, e que se ele for assim seguir muito a novel nesse ritmo, talvez a gente vai sofrer um pouquinho
pouquinho ainda mais lá pra frente, mas a gente também, né, tá vivendo isso assim muito intenso, então tudo pode acontecer, mas também, é claro, é muito bom saber que ele tá se perguntando isso, porque é bom ele meio que se perguntar isso, porque se ele fizer isso, colocar o Porsche no lugar do Tauan, não vai ser bom, porque não é assim, sabe? Porque meio que ele vai tentar tampar o sol com a peneira e isso não vai dar certo. Então você vê que o amigo dele, quando ele aparece, é pouco, mas quando ele aparece, ele dá umas palavras ali sensata e que ele entende muito o Kim, sabe? Pelo olhar dele, porque eles já são amigos há muito tempo. Então saber desse ponto que ele tá assim pensando, pensativo sobre essas questões com o Porsche é muito válido e cresce muito o personagem e faz ele evoluir bastante mais no futuro, você me entende também? E é dado o momento, gata, que a gente tem assim, sabe, uns olhares ali que o Peter, ele tá investigando o Vegas, ele, com meio assim de tentar investigar a casa do Vegas, porque ele tem meio que uma desconfiança ali que o Vegas plantou alguém lá dentro da mansão e ele não sabe quem ainda e ele quer descobrir. Então o Peter vai com essa intenção e você vê que o Peter, ele tem assim um certo medo. Eu posso dizer um medo porque ele fica muito assustado também, mas é porque ele foi pego ali meio que, sabe, turistando a casa e ele ficou surpreso. Mas você entende que ele é um pouquinho assim com o Vegas, sabe? Ele não vai de acordo com muita coisa também, como a gente pode ver só pelo olhar dele. Só que você entende que o personagem quer dizer alguma coisa que vai ser mais explorado também. Mas até então você viu que já tem essa troca de olhares entre eles e que o Peter tá meio que assim com o Vegas e o Vegas também tá meio que assim com o Peter, então vem aí também. Mas um ponto aqui muito certo, que é pra comentar, o Kim com o Porsche. Eles estão ali num momento muito fofo e é aquilo, o Kim, ele mostra uma persona quando ele tá sendo chefe e depois quando ele sai do personagem, ele mostra uma outra figura pro Porsche e o Porsche gosta mais dessa figura fofa do Kim, porque ele tenta se impor ali num lugar onde ele não se sente muito confortável com isso, porque ele tem meio que se manter, sabe, com essa persona, porque senão nada acontece ali na mansão e fica assim muito visível que o Kim gosta de mostrar esse lado dele vulnerável com o Porsche e que ele se sente muito à vontade, sabe? Então não é assim com todo mundo que ele se sente com esse clima de meio que intimidade. Então é muito fofo ver eles assim, sabe? Que tá sendo muito bem construído, esses diálogos que faltava muito, que agora tem, e que tá sendo muito bom pra gente assistir isso tudo, sabe? Ver como eles estão sendo muito bem trabalhados. Mas chegou o momento ali que foi a missão entre ali que eles estavam ali, tava todo mundo, o Peter, o Armin, o Porsche, o Vegas, e foi aí que o Vegas se deu bem nisso tudo. Ele mostrou que ele soube liderar muita coisa, mas eu acho que aqui ele tem um informante na mansão, não na mansão e também fora da mansão, porque a gente entende que ele sabe muita coisa sobre o Porsche, e aquilo, sabe, não teria como o Vegas saber disso tudo que ele sabe sobre o Porsche. Então ele se sente um pouquinho retraído ali, mas até então ele ganhou ali na missão, ele foi bem ali tomando conta de tudo. Mas, bicho, chegou o momento ali que ele tentou meio que se aproveitar da situação. Você entende que ele se jogou ali, sabe? E ele teve uma troca de olhar ali com o Porsche. E o Porsche ficou assim, não sabe como agir, porque ele é apenas um guarda-costa ali. Então ele tá ali pra ajudar também. Então se ele meio que se rebelar contra o Vegas, talvez isso caia sobre ele. Então ele fica mais contido. Mas ele entende que alguma coisa tá acontecendo ali, sabe? E chegou o momento, Bi, que a gente se pergunta como ele sabe disso. Porque o Vegas fala que ele sabe do sonho do Porsche, de abrir um basel na praia e ficar tranquilo e viver a vida dele. Mas como ele sabe disso, então ele tem alguém ali pra olhar o Porsche, pra saber tudo sobre o Porsche. Ele tá ali com alguém ali perto do Porsche. E eu tenho aqui uma teoria que possa explicar isso. Eu acho que é o tio do Porsche, que a gente conheceu lá atrás, sabe? Então ele faz tudo por dinheiro, basicamente. Então falar algumas coisas sobre o Porsche pro Vegas, eu acho que isso seria de menos. Então como ele faz tudo por dinheiro, ele tem ali um vício em jogos assim de aposta, basicamente isso, pelo que eu entendi. Então você vê que ele faz tudo por dinheiro. Então assim, eu acho assim que o Vegas pegou ele em algum momento e fez ele falar muita coisa em troca de dinheiro. É uma teoria, mas eu acho que faz um pouquinho de sentido nisso tudo, sabe? Então, como ele sabe de tudo isso, e chegou um momento ali que eu fiquei tenso, porque o Vegas jogou ali meio que a bebida dele em cima do Porsche de propósito, né? Na novel isso é diferente, eu gostei de como eles trouxeram pra cá também, mas o ponto certo aqui em si é que eles foram pro banheiro. Você entende que
Tá um pouquinho tenso tudo isso, sabe? Tá um pouquinho assim que você fica se perguntando assim sobre isso tudo e você fica tenso. Eu fiquei muito tenso também nesse momento, embora eu soubesse um pouquinho sobre a novel nisso tudo, porque eu já li, mas eu fiquei muito tenso porque eles podem mudar tudo pra cá, sabe? Como estão fazendo agora. Então aqui eles poderiam mudar isso também, só que como aconteceu foi diferente da novel também. E você vê que o Vegas tentou beijar o Porsche e o Porsche, sabe, tava ali com a sua consciência ali, ele disse, ele rejeitou o beijo ali, ele falou não pra isso tudo, e aí chegou o Kim em ação. E olha, eu fiquei muito feliz porque eu já esperava isso, porque o Peter ligou pra ele, né, olha, vem pra cá porque tá vindo aqui o Vegas, tá dando em cima dele e tudo mais, você entendeu tudo. E quando chegou o embate ali dos dois, ele falou que tava no comando de novo, né, basicamente isso assim, ele disse isso, só que quando chegou ali o momento que você pensou que o Kim seria fofo com o Porsche, não. Foi plenamente o contrário disso. Ele xingou o Porsche ali, sabe? E o Porsche pensou que seria diferente disso tudo, que porque ele já tem uma, sabe? Foi tudo construído ali, sabe? Tipo, diálogo e tudo, pra vir agora abaixo tudo, sabe? Então, assim, ele ficou muito triste com isso. E depois ele, sabe, falou muitas coisas feias, ele falou assim coisas feias, né, pro Porsche, e o Porsche reagiu à altura, e o Porsche, é claro, não aceitou isso tudo, e reagiu, botou o cropped dele, e deu um tapa na cara do Kimby, e olha, foi um momento assim de aplausos, porque, gente, ele mandou muito bem, sabe, o Kim foi muito estúpido com ele, não sabia qual foi essa situação que aconteceu tudo pra ele chegar ali meio que, sabe, olha, sabe, então ele meio que perdeu a cabeça e foi errado o que ele fez. E logo em seguida disso tudo, o Kim pede desculpa pro Porsche, o Porsche reluta ali e ele acaba se acalmando com isso tudo, com essa situação que aconteceu. E você vê que o pedido de desculpas do Kim foi sincero, sabe? Que ele meio que sentia muito mesmo. Eu entendi o que o personagem estava, sabe, passando ali, tanto o Kim como o Porsche. Então eu entendi isso tudo. E ali começou a cena, né, que, né, você me entendeu, foi uma cena muito legal, e você vê também a entrega do Miley e do Apo pra entregar, sabe, tudo ali em cena, então foi um momento muito, assim, muito fofo pra eles e muito importante, sabe, é sobre isso, então você vê que foi muito legal a cena, eu não tava meio que esperando por isso, porque na novel acontece, mas em outra ocasião já tem acontecido. Se você sabe ler a novel, você me entendeu, comente aqui embaixo tudo. E foi um momento muito legal. Eu não posso dizer muita coisa aqui, porque você é a cena, né, Bi? Você me entende. Eu quero saber mais sobre eles, sabe o que vai acontecer no episódio, porque o Tawan vai aparecer. Mas essa cena final foi tudo mesmo. Então é isso, Bi. Esse foi meio que o meu resumo do episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque aconteceu muita coisa nesse episódio. Então fiz esse roteiro aqui de hoje pra me aprofundar em um ponto mais certo da história, porque teve muita coisa mesmo. E se você, é claro, quiser me seguir no meu Instagram, pode me seguir por lá, mandar DM, comentar aqui embaixo também tudo, porque eu tô de olho em vocês aqui embaixo. E comente tudo mesmo, porque eu quero saber a sua visão desse episódio, do vídeo em si. Então é isso, eu fico por aqui hoje, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima. Tchau, tchau, foi um badalo, um lipiti e uma recomendação diferente, gata. Tchau, tchau, nega.